Olá pessoal, tudo bem? Professor Jean Nunes para mais uma aula sobre o novo regime jurídico da Lei 14.133 de 2021, que é o regime que trata sobre as licitações e contratos administrativos a serem realizados e celebrados com o poder público. Já tivemos uma primeira e muito importante aula em que nós tratamos dos principais institutos relativos à vigência e à produção de efeitos da nova norma, da nova lei de licitações. Ali nós vimos tanto os impactos relativos ao ordenamento jurídico existente, as normas que já se encontram em vigor, como também os impactos da nova lei em relação aos contratos administrativos existentes ou em curso para via ou em vias de sua celebração. Então foi uma aula bastante importante, ficaram ainda alguns elementos importantes que eu mencionarei na aula de hoje, mas ali você já tem uma boa introdução. Eu começo a nossa segunda aula, claro, agradecendo a sua preferência, a sua opção, a sua confiança pelo meu trabalho, dizer que é sempre uma grande satisfação tê-lo aqui conosco. Na tela estão aparecendo os endereços das minhas redes sociais, tem lá o canal do Telegram, o blog Pesquisa Direito. Nos acompanhe nesses espaços e receba materiais gratuitos, tanto da área de Direito quanto de Literatura, materiais semanais. E também utilize esse espaço para que você possa mandar suas dúvidas, seus questionamentos, mandar seu ponto de vista sobre o curso, seu feedback. Isso é muito importante para o trabalho que a gente está desenvolvendo, já que o nosso interesse é sempre, claro, melhorar, aprimorar, buscar sempre o melhor para os nossos estudantes e sempre desenvolver mais habilidades pedagógicas que permitam uma adequada compreensão dos institutos e dos temas. Tá bom? Sem mais delongas, vamos então para a nossa segunda aula. Hoje nós vamos ver temas muito importantes. Eu queria só mencionar ainda alguns aspectos sobre a vigência que ficaram, claro, da nossa aula anterior. Deixa eu colocar aqui na tela para você o slide, para que a gente possa acompanhar juntos, tá bom? Deixa eu colocar aqui nesse formato, tá melhor. Pronto. Então nós trabalhamos na aula passada a vigência, nós vimos o regime anterior, os impactos da nova lei de licitações, tanto do ponto de vista do direito penal quanto do direito administrativo. Estudamos os impactos dessa nova lei no que diz respeito aos contratos existentes, os contratos em vias de celebração. Vimos como esse novo regime, deixa eu só trazer aqui a tela, vimos como esse novo regime ele impacta e cria duas possibilidades de contratação, uma contratação regida pela nova lei 14.133 e uma contratação concorrente regida pelo regime jurídico anterior. E deixei claro, conforme a previsão estabelecida no artigo 191 que você está vendo aí na tela, é vedada a combinação de leis. Você pode até se valer da interpretação analógica, da interpretação extensiva, mas não será admitida a combinação dos institutos de uma lei com os da outra. Isso não é possível, isso não é viável no novo regime jurídico. Perfeito? Pois bem, para onde nós vamos então a partir de agora? A partir de agora nós vamos começar a ver a parte das normas gerais sobre a nova lei de licitações e contratos, sobretudo naquilo que ela estabelece de muito importante, de específico para todos nós. Então vamos lá. Primeiro eu começo aqui mencionando que tratar sobre lei de licitação é matéria reservada à competência privativa da União, conforme previsão expressa do artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal. Um dos questionamentos que havia em relação à figura do pregão, que foi instituído no Brasil através de medida provisória, reeditada 18 vezes, era exatamente a inconstitucionalidade derivada do fato de que não se trata de licitação por meio de norma federal, mas de uma norma de alcance nacional, de uma norma geral sobre licitações e contratos. É exatamente por isso que não se admite no Brasil a possibilidade que um Estado membro da Federação
cria uma lei específica para tratar sobre licitações e contratos. Um município, da mesma forma, isso não é admitido. Se assim fosse criada esta norma, embora criada, existente juridicamente, ela seria uma norma inválida por inconstitucionalidade formal, à luz do que estabelece a Constituição de 1988. Esse é um aspecto muito importante, porque quando eu digo que ela é uma lei nacional, e não, portanto, apenas federal, nós estamos dizendo que esta lei tem um alcance para todos os entes federados. Deixa eu ampliar aqui a tela para que você acompanhe aqui. Então, nós estamos com isso dizendo que a nova lei de licitações ela é aplicada à União, claro, aos Estados-membros, ao Distrito Federal e a todos os respectivos municípios. Ela não é uma norma de alcance apenas local, estadual ou apenas federal. Isso, portanto, traz uma consequência jurídica extremamente importante. Nós vamos ver ainda na aula de hoje os impactos disso no que diz respeito à licitação em âmbito internacional. Agora, ainda sobre a vigência, ela assume peculiaridades quando a gente vai tratar dos destinatários da norma. É exatamente para onde nós vamos a partir de agora. Então acompanhe lá comigo. Ó. Destinatários da norma, da nova lei de licitações e contratos. Quais são esses destinatários? Ora, nós vamos, ao falar dos destinatários, sempre mencionar aqui os seguintes aspectos. A administração pública, entidades controladas, a questão relativa à licitação internacional e as empresas estatais. Eu começo, evidentemente, tratando sobre o tema administração pública. Como vocês sabem, eu já mencionei desde o nosso primeiro encontro, eu sou professor de Direito Administrativo há muito tempo, a gente já dá aula disso há muito tempo. Nosso curso não é, claro, sobre administração pública, é sobre a nova lei de licitações, mas eu preciso aqui abrir um parêntese para explicar alguns conceitos básicos para que eu me faça compreendido no decorrer do curso. Se você já tem noção plena desses conceitos, você pode até agilizar o vídeo aí, deixá-lo um pouco mais rápido, mas eu não posso abrir mão aqui de mencionar esses específicos conceitos, porque são importantes para aquilo que a gente vai desenvolver. Então vejamos que conceitos são esses. Ora, pessoal, quando se fala em administração pública no Brasil, o texto base de referência que nós utilizamos é a previsão do artigo 37 caput da Constituição Federal. Eu vou lê-lo para vocês. Ele não está na tela, mas esse aí eu tenho decorado. São poucos os que eu sei decorado, mas esse aí eu sei de cabeça. Vamos lá. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, observarão, dentre outros, os seguintes princípios. Então veja que ali há uma referência expressa à administração pública, atenção, direta e indireta de qualquer dos poderes. Isso me permite concluir, pessoal, que qualquer dos poderes pode ter uma administração pública direta, me ajudem, ou indireta. Qualquer dos poderes pode ter, portanto, uma administração pública direta ou indireta. Ora, o que é administração pública direta, Jean? São os órgãos, para alguns também as entidades, que compõem as chamadas pessoas jurídicas políticas. Basicamente, 4. A União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Tranquilidade total aqui, todos disso sabemos. Pessoas jurídicas de direito público interno, todas autônomas na forma da lei, conforme previsão do artigo 18 da Constituição Federal. Além dessas entidades, integram também a administração pública aquelas que compõem a chamada administração indireta. Aí você vai dar uma paradinha em qualquer coisa que você esteja fazendo aí, nesse momento que você está assistindo a aula, e vai prestar bastante atenção aqui que nós temos uma distinção importante. Quando se fala em administração pública indireta, nós estamos mencionando as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que integrem a estrutura administrativa da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Jean,
Essas entidades são ligadas ao Poder Executivo, vinculadas ao Legislativo ou ao Judiciário. Em regra, elas são vinculadas ao Poder Executivo. Eu digo em regra porque pela redação do 37 caput que eu já li para vocês, é a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes. Então, qualquer dos poderes pode ter administração pública, me ajudem, direta ou indireta. Ora, se qualquer dos poderes pode ter administração pública direta e indireta, em tese é possível que uma autarquia ou fundação estejam vinculadas ao poder legislativo ou mesmo ao poder judiciário e ocorre em determinadas partes da federação. Existe uma fundação ou mesmo uma autarquia vinculada ao poder judiciário, vinculada ao poder legislativo. O que não me parece razoável, possível juridicamente, é a existência, a dicção aqui ficou perfeita, né? É a existência de uma empresa estatal, empresa pública ou sociedade de economia mista que estejam vinculadas ao legislativo ou ao judiciário. Isso não me parece possível. Pois bem, dentro desse cenário de administração pública direta e indireta, de qualquer dos poderes, da esfera federal, estadual, municipal, distrital, a quais entidades se aplica a nova lei de licitações e contratos? Tranquilidade total. Toda administração pública direta, deixa eu reduzir aqui a tela para que você possa ver aqui no slide, toda administração pública direta, essa que está aqui mencionada. Jean, toda administração pública indireta, confere? Não confere. Muita atenção. As empresas estatais, elas não se submetem ao regime jurídico instituído pela nova lei de licitações. Jean, não se submete? Não. Por que não? Porque elas obedecem a um regramento, a um regime jurídico próprio. Eu tive aqui o cuidado de colocar no slide para vocês, depois vocês vão ter acesso ao slide, né? Na verdade, você já tem acesso ao slide, basta vocês acompanharem. Por que não, Jean? Porque as empresas estatais, pronto, eu vou tirar minha tela daqui porque definitivamente ela está atrapalhando. Acompanha aí. As empresas estatais, que podem ser empresas públicas ou sociedade de economia mista, então, só me ajudem lá, empresa estatal é gênero que abrange, assambarca as duas espécies, empresa pública e sociedade de economia mista. É possível, portanto, a existência de empresa pública e de sociedade de economia mista. Pois bem, tem um regime jurídico peculiar próprio, resultante de um estatuto que prevê para elas normas mais específicas, né? Normas mais brandas em matéria de legislação trabalhista, em matéria de legislação fiscal, comercial e também sobre licitações e contratos administrativos. Esse estatuto, que está previsto no artigo 170, parágrafo 1º, foi imaginado, foi cogitado pelo legislador constituinte como sendo um estatuto específico para empresas estatais que explorem atividade econômica. Porque, como a gente sabe no direito administrativo, as empresas estatais podem prestar serviço público, podem explorar atividade econômica. Esse estatuto específico, com normas mais brandas, mais flexíveis, mais maleáveis, seria destinado apenas às empresas estatais exploradoras da atividade econômica. A lógica, pessoal, aqui seria de submetê-las a um regime o mais próximo possível do regime típico característico das empresas privadas que atuam no mercado. Só que o legislador ele não se atentou para isso e quando criou esse estatuto, que é a Lei 13.303 de 2016, fez o regramento para todas as empresas estatais, para as empresas públicas, para as sociedades de economia mista. Eu já vou voltar nesse tema. Mas o que já fica aqui para a gente? É que quando foi criado esse estatuto, ele passou a reger licitações e contratos realizados por empresas estatais. Já, mas o Banco do Brasil faz licitação? A Caixa Econômica faz licitação? Claro. Mas já abri conta, já fiz negociação com os bancos, nunca vi falar de licitação. Obviamente que ela não faz licitação para o desempenho de sua atividade fim, principal, para o seu objeto propriamente dito.
Mas para as atividades meio, para as atividades que lhe dão suporte, existência, que viabilizam sua atividade econômica, elas precisam fazer licitação. Então, se o Banco do Brasil precisa contratar papel, material de escritório, etc., a regra é a realização da licitação. Por qual instrumento jurídico, por qual lei, Jean? Não se aplica, neste caso, a Lei 14.133 de 2021, pelo menos em regra. Como nós veremos na aula de hoje, tem pelo menos duas especificidades, duas características. Aquelas exceções que, como eu disse na aula anterior, o legislador prevê só para pegar você que pretende fazer uma prova de concurso, que pretende fazer uma prova na faculdade, só para te ajudar a errar a questão, só para isso. Mas, em regra, portanto, não se aplica o regime jurídico instituído pela nova lei de licitações às empresas estatais. Perfeito, pessoal? Não se aplica, portanto, esse regime. Então, voltando aqui à administração pública, como nós estávamos abordando, nós estamos diante, então, da administração pública direta e da administração pública indireta, exceto as empresas estatais que não entram. Mas, Jean, se for uma empresa estatal prestadora de serviço público em regime de exclusividade, não é regime de monopólio, tá, pessoal? O termo técnico, do ponto de vista do direito administrativo e econômico, segundo o professor Eros Roberto Grau, lá na sua Ordem Econômica na Constituição de 88, é regime de exclusividade, não de monopólio, que monopólio é restrito à atuação de mercado. Mesmo essas empresas, a exemplo dos Correios, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que é uma empresa pública, não se aplica aí o regime anterior de licitações, se aplica apenas não se aplica o novo regime, se aplica apenas a Lei 13.303 de 2016, que é o Estatuto Jurídico das Empresas Estatais. Então, quando a gente fala em aplicação da administração pública, a gente está falando apenas da direta, da indireta, sem a presença das empresas estatais, por isso que eu coloquei aqui embaixo apenas autarquias e fundações. Jean, mas eu aprendi contigo, vendo as tuas aulas de direito administrativo, que as fundações podem ser pessoas jurídicas de direito público e podem ser pessoas jurídicas de direito privado. Confere? Confere. Elas podem ser ainda fundações públicas e fundações privadas, ok? Ok. Uma fundação privada, pessoal, é sempre pessoa jurídica de direito privado. Uma fundação pública pode ser pessoa jurídica de direito público, é a regra, mas ela pode ser também uma pessoa jurídica de direito privado, isto é, ser constituída mediante autorização de lei e registro de seu estatuto no cartório, no registro civil de pessoas jurídicas. Jean, quando a nova lei diz que o seu regramento será aplicado às fundações, está tratando das fundações públicas ou das privadas? Só das públicas. Fundações privadas não fazem licitação, obviamente. Mas, Jean, quando trata de fundação pública, nós estamos falando as de direito público ou as de direito privado? Atenção, de ambas. Porque a nova lei não faz essa distinção como você encontra, por exemplo, no novo Código de Processo Civil. A distinção entre fundação pública, pessoa jurídica de direito público, e fundação pública, pessoa jurídica de direito privado, não interessa para fins de licitação. Ambas são obrigadas, se submetem a um regime geral de licitação instituído pela nova lei. Então, só recapitulando, fechando, para você não se confundir. Fundação pública, instituída pelo poder público. Fundação privada, instituída por particulares. As fundações privadas instituídas por particulares não se aplica a nova lei de licitações. Aliás, não se aplica nenhuma lei de licitação. Pode até se aplicar a ela, mas quando ela estiver na condição de licitante, não de entidade promotora de licitação. Tá? Se a entidade for instituída pelo poder público, aí nós estamos diante de uma fundação pública. Neste caso, ela pode ser de direito público, pode ser de direito privado, mas isso é irrelevante para fins de licitação. Se aplica normalmente o regime jurídico instituído pela nova lei. Ok? Perfeito? Então, autarquias e fundações. Não só elas. Por que não só elas, Jean? Porque a nova lei ela teve o cuidado de estabelecer
também a necessidade que as entidades chamadas controladas se submetessem a esse regime. Quem são essas entidades controladas? Ora, as entidades controladas são basicamente os fundos. Aqui eu coloquei entidades controladas, mas, por exemplo, fundo não é entidade, né? Não tem a personalidade jurídica, mas a lógica é essa. A de que os fundos, por exemplo, o Fundo de Direitos Difusos, o Fundo da Defensoria Pública, o Fundo do Poder Judiciário, quando esses fundos forem contratar, assumir vínculos contratuais, precisam se submeter ao regime jurídico de licitações e contratos. Além disso, é possível que uma determinada entidade, inclusive uma empresa privada, o Estado a controle direto. Vou reformular aqui. É possível que o Estado tenha controle sobre uma determinada entidade que seja considerada sui generis, que tenha um difícil ou um novo enquadramento. A tendência hoje é cada vez mais esse esquema de administração pública direta e indireta sofrer temperamentos. Eu vou dar um exemplo agora mais recente. Os chamados conselhos de fiscalização profissional, que historicamente na tradição jurídica brasileira eram consideradas autarquias, hoje o Supremo entende que se aplica ali um regime híbrido. A semelhança também no que ocorre com a OAB. O regime jurídico dos conselhos ele é um pouco mais rigoroso que o da OAB. Da OAB ainda mais para o campo privado. A OAB já foi reconhecida como autarquia, mas hoje não é mais. Então, mas a lógica é a seguinte, sempre que o Estado, de alguma forma, for aplicar um recurso público, a regra é a licitação. Perfeito? Então tem lá a expressão, tem lá a previsão expressa, melhor dizendo, de que fundos específicos e entidades controladas também se submeterão ao regime licitatório. Eu coloquei aqui, pessoal, uma questão bastante interessante para que a gente possa acompanhar. Jean, me tira aqui uma dúvida. A nova lei de licitações é uma lei internacional. Perdão, uma lei internacional. É uma lei nacional. Já entendi isso. Se aplica a todos os entes federados. Confere. A União, Estado, Distrito Federal, municípios. Ela se aplica também às licitações internacionais? Se aplica. Olha que legal. Acompanha aí comigo, junto comigo no slide. Já o que é uma licitação internacional? Como é que nós vamos definir se determinada licitação pode ou não ser considerada uma licitação internacional? O artigo 6º, pessoal, é um artigo muito importante. Você vai pegar a nova lei, a Lei 14.133, vai recortar, vai imprimir e recortar aquele artigo 6º e vai colar no seu banheiro, na sua geladeira, no seu teto. Quando você deitar na cama, você olhar para cima, você já fica lendo aquilo que lá está escrito, para que você não se esqueça e você consiga memorizar. São mais de 50 definições importantíssimas definições para a compreensão da lei. Uma delas é a definição que se trata de licitação internacional. Então vamos lá. Artigo 6º, inciso 35. É aquela licitação processada em território nacional, atenção, na qual é admitida a possibilidade de cotação em moeda estrangeira. Como assim, Jean? Não é em regra moeda estrangeira? Não. Em regra é moeda nacional. A regra é moeda nacional. Ou uma licitação na qual o objeto contratual pode ou deve ser executado em território estrangeiro. E haja a participação seja admitida a possibilidade de participação de licitantes estrangeiros. Então, o que eu queria que você fixasse aqui junto comigo? Na licitação internacional, ela é promovida no território nacional, mas com a possibilidade ou de seu objeto ser executado fora, ou mesmo sendo executado aqui, que haja a possibilidade de cotação em moeda estrangeira ou participação de licitantes de fora do país. Por que isso é importante? Porque é possível que o Estado brasileiro, através de suas repartições, de suas agências, seus órgãos externos, tenha que celebrar contratos. Muito simples, basta você imaginar que o consulado brasileiro ou a embaixada brasileira localizada na Argentina precise alugar um prédio, por exemplo. Ao fazer a locação desse prédio, vai se submeter ao regime licitatório, ao contratar papel para atender aquela demanda lá específica da embaixada na Argentina.
precisará fazer licitação? Aí, pessoal, muita atenção. A nova lei de licitações, ela estabelece, tem aqui a previsão expressa, licitação fora do território nacional. Qual é a lógica? Se o Estado brasileiro precisar fazer uma contratação fora do território nacional, portanto localizada em outro país, devem ser observados os princípios do regime jurídico licitatório, mas não vai ser observada, pelo menos não em sua inteireza, não com todo o seu rigor, a nova lei de licitações, a Lei 14.133. O que nós vamos observar então nesse caso, Jean? Nós vamos observar, neste caso, a legislação local e os princípios gerais da nova lei de licitações. Então, essa aqui é uma distinção importante que pode pegar muita gente. Já a nova lei trata sobre licitação internacional? Tá aí no slide. Coloquei para vocês exatamente a previsão do artigo 52 da Lei 14.133. Perfeito? Muito bem, pessoal, show de bola. Então, avançando aqui para o nosso raciocínio, o que nós temos pela frente? As empresas estatais, como eu disse para vocês, a gente explicaria ainda sobre elas hoje ainda, tá? Então, vamos para cá para que você possa acompanhar junto comigo. Já o que é empresa pública? Ora, empresa pública, a definição está na própria lei, Estatuto das Empresas Estatais, a Lei 14.133, é aquela entidade constituída com patrimônio 100% público. Pode ser pertencente à União, Estado, Distrito Federal, município, mas o capital tem que ser 100% público. Nesse aspecto é muito tranquilo. Por quê? Porque a sociedade de economia mista, ao contrário, é uma entidade em que a maior parte do capital acionário votante pertence à União, pertence ao ente de direito público, Estado, Distrito Federal, município, mas há participação nesse capital acionário votante da iniciativa privada, desde que a maior parte pertença, atenção, ao poder público. Tá bom? Qual é o objeto dessas duas entidades, já? Tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista podem explorar atividade econômica ou prestar serviço público. Isso hoje é irrelevante para fins de licitação. Ambas se submetem à regra geral, isto é, precisam observar o regime licitatório, mas não aquele previsto na Lei 14.133 de 2021 e sim na Lei 13.303 de 2016, que é o Estatuto das Empresas Estatais. Aí você me diria assim, mas Jean, então eu posso afirmar que nada da nova lei de licitações se aplica às empresas estatais. Confere? Não confere. Por que não? Porque há disposições expressas hoje presentes na Lei 13.303 que fazem remissão, que remetem à Lei 8.666, a antiga LGL, né? A Lei Geral de Licitações, ainda em vigor, como eu mencionei na aula passada. E o que diz a nova lei de licitações? Ela diz, sempre que uma legislação específica remeter à antiga lei de licitações, leia-se a partir de agora, remete-se a mim mesma. Está falando, na verdade, de mim, da nova lei de licitações. Veja que situação curiosa, foi o que eu coloquei aí sobre normas remissivas. O que diz o artigo 189? Aplica-se esta lei às hipóteses previstas na legislação que façam referência às três leis, a 866, a Lei do Pregão e a Lei do RDC. Tá bom? Jean, e o Estatuto das Empresas Estatais faz essa remissão? Faz. Quando trata da matéria penal, que eu já mencionei, e também quando trata da questão relativa aos critérios de desempate no julgamento das propostas. Meus amigos, claro, nós temos muito mais coisas para tratar, ainda dentro das normas gerais, mas isso será tema para o nosso próximo encontro. É sempre um grande prazer estar na companhia de vocês. Eu sou o professor Jean Nunes, o seu professor sobre a nova lei de licitações e contratos. Um abraço.